disso, então, gente, abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Eu vou tentar ser rápido, porque são bastante coisas, mas eu acredito que ninguém tem compromisso depois daqui, né? Ninguém marcou nada, então desmarque, se você marcou. Estou brincando. A gente vai ter aí bastante coisa para abordar no dia de hoje. Apocalipse, eu quero começar justamente no capítulo de número 1. O que nós vamos entender aqui em Apocalipse 1? O propósito do livro. Por que esse livro existe? E eu quero começar justamente com o nome dele. A palavra Apocalipse, gente, está comumente associada à ideia de caos, né? A gente vê por aí nos jogos, nos filmes, aquela coisa do apocalipse zumbi, o apocalipse não sei o quê. A ideia de apocalipse está relacionada com o fim do mundo. Mas o sentido da palavra apocalipse não é este. Você vê como que a cultura popular, às vezes, é um pouco enganosa. Você ler as coisas pelo senso comum não faz bem para você. Tá? A palavra apocalipse é uma palavra grega e o significado dela está no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Revelação. Sabe por que o livro de Apocalipse se chama Apocalipse? Porque ele usou a mesma estrutura de nomeação dos livros do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, o nome do livro é a primeira palavra, o primeiro termo do livro. É por isso que o livro de Gênesis se chama Gênesis. Qual é a primeira palavra de Gênesis? No princípio. Ou, se você gosta de hebraico, Bereshit. É assim que são nomeados todos os livros do Antigo Testamento. O livro de Apocalipse tem o nome de Apocalipse porque o primeiro termo do livro de Apocalipse é Apocalipse, no grego, mas traduzido fica revelação. Pode perceber que se você abrir uma Bíblia em inglês, o nome do livro não é Apocalipse, mas é Revelation, revelação. Tá? Isso não é estranho, é totalmente possível de entender. O que essa revelação está querendo dizer para nós? Veja que, para entendermos esse contexto histórico, é interessante você observar que Apocalipse é um livro bíblico de gênero misto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é profético, porque ele é uma revelação, mas quer dizer também que ele é uma carta. O livro de Apocalipse, como um todo, foi escrito para o seguinte destinatário. Capítulo 1, versículo de número... Abra aí, você está com ele aberto aí na sua Bíblia? Certo? Capítulo 1, versículo 11. Veja. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, todo o conteúdo do livro, do primeiro capítulo ao último, é destinado a essas 7 igrejas. O que é interessante você notar é que, se você pegar um mapa da região, você vai perceber que a ordem das cidades que está aqui, de Éfeso até Laodiceia, também não é aleatória. Esse é o caminho que alguém faria para sair de onde João estava, que está aí, o versículo 9 nos diz onde ele estava, né? O texto diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Patmos era uma ilha-prisão que se localizava pelo menos 20 quilômetros distante da cidade de Éfeso. Então, para sair de onde João estava, Patmos, e caminhar até Roma, capital do império daquela época, qual o caminho que você tinha que perseguir? Patmos, Éfeso, Éfeso, Esmirna, Esmirna, Pérgamo, tarará, Laodiceia, Roma. Então, a ordem também não é uma coisa aleatória, é algo pensado. E por que exatamente Roma? Porque, por ser a capital do império, era também o lar do imperador. O imperador daquela época, os estudiosos não são muito assim resolutos quanto a isso, mas existe um consenso, pelo menos entre os melhores, que Apocalipse foi escrito no primeiro século, no final do primeiro século da era cristã, entre os anos 94 e 96, por causa do imperador Domiciano. Esse imperador, em termos históricos, foi o pior para os cristãos. Foi aquele que matou mais gente, foi aquele que perseguiu mais gente e aquele que fez a maior e promoveu a maior chacina da história em relação à igreja cristã. Para esse povo que estava sendo perseguido pelo imperador, o Senhor Jesus deu uma revelação por intermédio de João. Lembrando que João também foi uma vítima de Domiciano, por isso que ele estava preso na ilha chamada Patmos. Tá? Então, um outro dado interessante, gente, é que o termo martirel, que é um termo grego que significa testemunho, ganhou o significado de mártir, ou seja, de alguém que morre por uma causa, por causa do livro de Apocalipse. Quem defendeu essa tese foi um dos professores hoje da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado Leandro Lima. A tese dele de doutorado foi sobre isso. E a tese dele basicamente defende o seguinte:
A palavra mártir, designando alguém que morre por uma causa, só existe por causa de Apocalipse. Quem inventou essa palavra e deu sentido para ela foi João. Então saiba de uma coisa, o que é mais importante sobre a sua vida não é se você morre, mas pela causa que te levou a morrer. Por isso que se costuma dizer popularmente que o que faz o mártir não é a morte, mas é a causa. Então sempre existe uma causa para essa morte. No caso aqui de Apocalipse, o contexto é então cristãos perseguidos. E você vai perceber que a estrutura do livro de Apocalipse pode ser definida a partir do versículo 19 do capítulo 1. Apocalipse 1, 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. A estrutura simples, então, que se sugere para que você entenda bem Apocalipse, é que ele é dividido em as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. João está fazendo aqui então algo que vale para a época em que esse texto foi escrito, mas algo que vale depois também para a igreja de todos os séculos, que nós nos encontramos exatamente dentro dessa parte aqui. No caso aqui, gente, como que nós vamos dividir o conteúdo de Apocalipse nessa estrutura? Os capítulos 2 e 3, que são as cartas individuais que Jesus escreve para cada uma dessas 7 igrejas, tratando de contextos específicos, nós acrescentamos naquela história de as coisas que viste. As que são, capítulo 4 até o capítulo 12. As que hão de acontecer, capítulo 13 em diante. A parte de profecias não cumpridas de Apocalipse é Apocalipse 13 em diante, de acordo com essa estrutura. Tudo que vale para hoje, para agora, para as coisas do nosso tempo, Apocalipse 13 em diante. Tá certo? Gente, eu tenho que ir fazendo pausas porque é bastante coisa, como vocês viram. Todo mundo certinho? Da próxima vez, semana que vem, sabe o que é bom você trazer? Um bloquinho. É bastante informação. E se fosse para a gente fazer slide, a gente ia dar mais de 50. É duro. Então, tenha aí a sua mente agitada para que você possa compreender todas as coisas. Qualquer dúvida, escreve, separa, anota aí no seu celular, anota no bloquinho e depois você vai ter a oportunidade de tirar. Deu para entender isso sobre Apocalipse? Ok. Outra coisa importante que nós podemos perceber aqui sobre Apocalipse. Todo livro é dividido em sequências de 7. 7 igrejas, certo? E depois, todas as visões de João também são divididas em grupos de 7, com uma particularidade interessante. No capítulo 5, vai para lá, no capítulo 5, João enxerga um livro selado com 7 selos. E aí, só para que a gente ganhe tempo, esse livro selado, só Jesus poderia abrir. João vê o livro e começa a chorar, porque um anjo forte proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos, que é o capítulo 5, versículo 2. Aí você pensa, um anjo forte, eu não sei se você consegue imaginar na sua cabeça o que é um anjo forte, mas nem ele conseguia abrir o livro, por isso João começa a chorar desesperado. Quem é que consegue abrir o livro? Versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então pensa comigo uma coisa, que livro é esse? Que tipo de livro só Jesus poderia abrir? Mais ninguém, nem mesmo olhar para ele. É o livro que a gente conhece como o livro da vida, ou seja, só Jesus teria capacidade não somente de abrir, mas também de fazer com que as coisas aconteçam. O detalhe é que esse livro era selado com 7 selos. E veja que a partir do capítulo 6, o primeiro selo é aberto. Então eu vou passar rápido por essa estrutura para você ver o que João faz. A genialidade de João em se comunicar. Veja só, o Cordeiro abre os selos a partir do capítulo 6. Aí ele abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo e muda de assunto. O que isso significa? Grupos de 7. Por que grupos de 7? 7 é a ideia de perfeição, a ideia da... Não é numerologia, não é assim, vamos dizer, coisas místicas, mas é uma ideia bíblica de perfeição, sempre associada ao número 3, ou ao número 7, ou ao número 12, ou ao número 10. No caso de Apocalipse, veja, 7 selos. Abre o sexto selo, muda de assunto. E aí João enxerga os 144 mil selados da terra. E vê esses aí. Depois ele abre o 7º selo, capítulo 8.
E depois começam as trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, e muda de assunto de novo. O que João está querendo dizer com isso? Que nós estamos vivendo a iminência da realidade de se abrir o último selo e de se tocar a última trombeta. Quando a gente fala então de últimos dias, nós estamos nos referindo ao momento exato que começou a partir da ida de Cristo ao céu, que a gente conhece como ascensão, até a segunda vinda. Quando a gente fala então de últimos dias, nós estamos falando de um tempo que já começou, não que vai começar, tá? Nós já estamos vivendo entre os últimos dias, nós estamos esperando a última trombeta tocar. E é por isso que a palavra de Deus fala eminentemente sobre essa ideia da trombeta. É o mensageiro do rei chegando e avisando que o rei vai chegar. Certo? Aí você vai ver que a sétima trombeta só é tocada no capítulo 11. E aí o texto muda de foco de novo do capítulo de número 12. Aí você vai ter 7 vozes, você vai ter 7 flagelos, todos eles na mesma ordem e na mesma maneira de João de entender. Deu para entender isso, gente? Então, os últimos dias, que é esse período que antecede a vinda de Cristo, é o momento atual, presente. Nós já estamos vivendo na iminência da volta de Cristo, ok? Só que o meu assunto hoje é poder falar sobre o último período dos últimos dias. Qual é a última coisa que vai acontecer antes de Jesus voltar? Que é o período que é conhecido tradicionalmente como a Grande Tribulação. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu esse nome em algum lugar? Grande Tribulação. Pois é. O que é, quando começa, quanto tempo dura e o que isso tem a ver conosco? É o meu próximo objetivo. Fiz a minha introdução ao Apocalipse e agora nós vamos para esse ponto. Alguma dúvida, gente, sobre o que já foi falado até aqui? Tudo certinho? Então agora você vai entender, ou vai começar a cavar um pouquinho mais a respeito do que a Bíblia fala sobre os últimos dias. Como a Bíblia descreve esse último período antes da vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 13. Agora começa o nosso estudo propriamente dito. Se você tem dúvida a respeito desse negócio de a Grande Tribulação, provavelmente você já ouviu falar a respeito de alguma coisa parecida com marca da besta, certo? Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Alguém sabe o que é? Hoje você vai saber. Não é chip sobre a pele, tá? Porque essa é uma das coisas que a gente mais ouve por aí. Quando o governo brasileiro anunciou há um tempo atrás que todos os documentos do Brasil iam ser com chip, todo mundo, ai meu Deus, é a marca da besta. Não é. Não é, tá bom? Pode fazer, inclusive quando eu tirei passaporte, o passaporte tinha chip já, tudo certinho, não tem nada a ver. Mas é que as pessoas vão colocando essas ideias e tal. Mas o que a gente vai observar é o sentido que o mundo está caminhando, tá? Para mim, falar sobre isso tem a ver justamente com a ideia de que nós estamos vendo a história caminhando nessa direção. E você precisa observar que as coisas aqui não estão perdidas, não estão aleatórias. Elas servem a esse propósito. Apocalipse 13, então. Em Apocalipse 13, nós temos 2 personagens. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Um terceiro personagem seria o dragão, que é introduzido em Apocalipse 12. Aqui, quem foi no acampamento Revolução sabe o que é esse dragão, né? Mas, caso você já tenha esquecido ou não tenha ido, vou relembrar você. Em Apocalipse 12, nós temos do versículo 1 ao versículo 18, um resumo maravilhoso sobre a história da Bíblia inteira. Se você quer um capítulo só para contar toda a história da Bíblia, Apocalipse 12. Nós temos 3 personagens em Apocalipse 12. Uma mulher, um dragão e o filho que nasce dessa mulher. Como eu quero ganhar tempo, eu vou simplesmente dizer para você o seguinte. A mulher representa Israel. O filho que nasce dessa mulher, Jesus Cristo, o Messias. E o dragão, o inimigo das nossas almas, Satanás. Por que eu vou rapidamente argumentar que essa é a verdade? O versículo 1 do capítulo 12 diz que a mulher estava vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso é uma referência claríssima a uma história do Antigo Testamento. Qual? A história de José do Egito. Esses foram os sonhos dele, tá? Inclusive, gente, Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais vezes cita o Antigo. Para você entender Apocalipse, você precisa ter entendido todo o resto.
Tá? Não adianta começar por aqui, que você vai ficar perdido. Sabe por que eu digo que você vai ficar perdido? Porque você vai ver cordeiros com 7 olhos, 7 cabeças, 10 chifres, e aí você fica pensando, como é que isso dá certo? Antigo Testamento. Tudo é Antigo Testamento. Tá? Por isso, essa mulher, vestida do sol e da lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é o povo de Israel, o povo do passado. O filho, a gente entende que é Jesus, por quê? O versículo 5 fala, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Salmo 110. Tá? Profecias a respeito do reinado do Messias. E aí, esse dragão, o versículo de número 9 nos conta quem ele é. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Tá certo? O que acontece então? Apocalipse 12 conta o momento em que o dragão estava posicionado na frente da mulher, esperando o filho dela nascer para poder comê-lo. Mas aí o Senhor intervém na história. Diz aí o versículo de número 5, que o filho dessa mulher foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí a mulher fugiu para o deserto. O que então o dragão fez? Ele correu até os céus, na história de João, para tentar vencer o filho, e perde a batalha. É expulso do céu. Aí você pensa, então essa aqui é a história de Lúcifer, quando ele foi expulso, quando ele era um anjo? Não. Não. Tá certo? Essa história aqui é a vitória de Cristo na cruz. Por que a gente sabe disso? Porque o diabo, antes de Cristo, tinha sim livre acesso ao trono de Deus. É isso que nos conta, por exemplo, o livro de Jó. Num dia que os filhos de Deus foram se apresentar lá diante, ali os filhos de Deus são anjos, né? Aí o diabo estava lá e fala assim, Deus pergunta para ele, de onde você vem? Aí ele fala, eu vim passeando pela terra. E aí Deus pergunta, você observou o meu servo Jó? E o que o diabo ia fazer lá no trono? Acusar. Ok? Cristo, então, põe um fim no ministério acusatório de Satanás. E aí, quando acontece isso, o versículo 13 nos fala que o dragão se viu atirado para a terra, perseguindo a mulher. Então veja o que o dragão fez. Ele não conseguiu matar Cristo, ele se volta contra o povo. Não conseguindo matar a mulher, Israel, o que ele faz então? Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É a igreja de hoje. Contextualmente falando, é a igreja perseguida daquele tempo, por Domiciano. João arrumou uma maneira de falar para ele, gente, isso aqui é o que explica a perseguição que vocês estão sofrendo. O dragão está tentando destruir vocês porque ele sabe do destino dele. Ele já perdeu uma guerra, ele vai armar uma guerra final. E é por isso que você pode perceber que o declínio do nosso mundo é uma coisa extremamente óbvia. As pessoas estão inventando coisas novas do tipo internet, carro elétrico, estão ali descobrindo curas para doenças e tal, mas isso não quer dizer que o mundo vai melhorar. O declínio do mundo é algo previsto pela Escritura. Por quê? Porque o príncipe deste mundo está querendo ganhar. É por isso que a gente olha ao redor e a gente acha que a gente está vivendo num mundo super perigoso. Porque isso é um reflexo da história da Bíblia. É isso que o diabo quer dar a entender para você. É melhor você se render ao que ele vai fazer. É por isso que só em Cristo Jesus a gente consegue segurar. Tá? E aí a tática final do dragão, veja só, o versículo 18 diz que esse dragão se pôs em pé sobre a areia do mar e ele invoca os seus 2 asseclas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Qual que era o objetivo do dragão em fazer isso? Aqui nós começamos, esse é o início da grande tribulação. É a cartada final do dragão, é o momento final, é o ataque final dele contra a igreja. Quando isso acontecer, Jesus Cristo volta. Então isso quer dizer o seguinte, é claro que eu estou apresentando isso para você sob uma perspectiva escatológica conhecida como amilenismo, porque a Bíblia fala dos 1000 anos que Satanás vai ficar preso e tal. Nós entendemos que isso não é literal. Nós entendemos, presbiterianos. Existem outras correntes
escatológicas que vão dizer que sim, é 1000 anos. Só que esse tipo de abordagem tem algumas fraquezas que eu vou tentar mostrar para você ao longo do nosso estudo hoje. O que eu estou tentando mostrar para você é uma das visões, é claro, mas para o nosso ponto de vista e para os fins aos quais nós nos propomos é a interpretação mais correta. Tá certo? Ou será que tem algum pré-milenista aqui entre nós? Eu acho que não, né? Mas se tiver, eu peço para que você não segure a sua indignação no momento e deixe para você debater isso com educação, com cordialidade depois. Apenas ouça como a gente vai fazer para amarrar tudo isso daqui e depois a gente vai falar a respeito disso. Basicamente, gente, o que os pré-milenistas acreditam? Que quando esse período começar, Cristo vem e arrebata secretamente a sua igreja. Quem aqui já ouviu falar de um filme chamado Deixados para Trás? Pois é, a história do Deixados para Trás é a história do pré-milenismo. É aquela história do arrebatamento que a pessoa vai e a roupinha dela fica dobrada no chão, assim e tal. Isso não vai acontecer. No nosso ponto de vista, nós acreditamos que não vai. Por quê? Porque não tem sentido a igreja não participar da grande tribulação. Se não era a grande tribulação, para quem? A grande questão aqui, gente, é que o texto é claro quando ele diz que o dragão está tentando destruir os santos. Por isso que ele vai fazer isso aqui. Como ele vai fazer isso? Os seus 2 asséculos, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Quem são essas pessoas? Outro detalhe importante. São pessoas ou são instituições? Pessoas. Para a nossa maneira de interpretar isso aqui, nós deixamos muito claro, não se tratam de instituições malignas, tá? Não é uma organização satânica, não é uma ONG, não é um governo, é uma pessoa. É uma pessoa, certo? Do mesmo caso aí, a besta que emerge da terra. Como que isso acontece então? Capítulo 13, versículos de 1 a 10, nós temos aí a besta que emerge do mar. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Olha a descrição. Vamos tentar imaginar isso na sua cabeça? 10 chifres e 7 cabeças. Número de chifres é par. Número de cabeças é ímpar. Aí você pensa assim, como que isso dá certo? Você vai ter que imaginar um monte de cabeça com 2 e uma com 1. Gente, não é isso que João queria, tá? Até porque a descrição que vem depois, no versículo 2, fica pior ainda para você desenhar. O versículo 2 diz assim, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e boca como de leão. Quer dizer, é um negócio que não, sabe, não tem como você tentar imaginar isso. Mas aí você vai ter que perguntar para João, ô João, por que você viu isso? Por que essa foi a visão? Por que não foi simplesmente um monstro qualquer, com um aspecto mais, sei lá, devorador de mentes, né? Aí o pessoal sabe do que eu estou falando, que beleza, né? Por que é algo assim? Porque, gente, o que João está querendo dizer, o que João está querendo evocar, é uma mensagem que já foi ensinada. João está vendo a mesma coisa que um profeta do passado viu, Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel 7, e você vai perceber a procedência desse negócio aqui. Daniel capítulo 7. Inclusive, gente, a literatura apocalíptica da Escritura não é só Apocalipse, é Daniel, é Ezequiel, é Zacarias, todos eles têm promessas que ainda não se cumpriram, tá? Apocalipse vai nos guiar em relação a essa viagem. Eu falei que era para pôr o cinto de segurança. Ok, Daniel 7. Vamos pegar os versículos de 1 a 7. Eu vou ler numa velocidade 2 aqui, então acompanhe com seus olhos, tá? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Perceba, os mesmos elementos. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aí você já começa a pensar assim, bom, essa não é exatamente a visão de João, porque Daniel viu 4 animais e João vê um só. Como é que a gente faz para unir essas coisas? Calma lá.
O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então vocês perceberam? Leão, urso e leopardo, os primeiros 3, e o 4º era diferente. Nós vamos entender que esse 4º animal de Daniel é o animal de João. Por quê? Porque todas essas referências a leão, a leopardo e a urso têm a ver com 3 impérios que dominaram a história. Daniel estava enxergando, porque ele estava cativo na Babilônia, o animal referente à Babilônia, depois o outro a Assíria e depois o romano. Nós entendemos que é isso por quê? Porque esse 4º animal era diferente. O último grande império que dominaria a história depois do Império Babilônico foi justamente o romano, e o romano caiu. E sabe o que é o mais interessante do domínio do Império Romano na história? O mundo estava unificado sob um mesmo governo, tinha uma língua só, e é por isso, inclusive, que Paulo foi chamado por Deus para ser missionário naquela época, e Cristo nasceu na época do Império Romano. Porque Paulo era cidadão romano, então ele transitava por todo o mundo da época sem necessidade de visto ou passaporte. Então, assim, gente, nós olhamos para os grandes impérios da história, e o império que durou mais tempo para cair foi Roma. E a gente pensa, isso não vai acontecer de novo nunca. É impossível uma nação só dominar todo o mundo. Não é. Esse é o 4º animal, porque ele era diferente. Então, qual é a tentativa do diabo? É fazer o mundo inteiro convergir atrás de uma ideia. E, gente, eu fiquei muito tempo pensando comigo assim, que ideia é essa que é capaz de unir o mundo inteiro, principalmente porque hoje parece que o mundo está em guerra contra 2 ideologias só. Pegando as econômicas, por exemplo. Você tem os marxistas e você tem os progressistas, liberais da economia. Gente, eu vou contar uma coisa que talvez você fique assim, tipo, estupefato. Lembram? Estupefato. Olha, parece que esse povo não vai se dar bem, né? Parece que os esquerdistas e os direitistas, ou os de centro, eles vão ficar guerreando eternamente. A história da Bíblia diz que não. Tem uma coisa que esses 3 grupos têm em comum. E eu vou dizer para você o que é. Aliás, eu acho que você já sacou, né? O que esses 3 grupos ideológicos têm em comum? Todos eles são totalmente contrários a quê? Ao cristianismo. Tem uma coisa só que vai unir todas as pessoas do mundo inteiro, que é o ódio contra a igreja. Vai ver o que Marx escreveu sobre a igreja. Vai ver o que os grandes liberais da história, muito embora eles tenham tradição cristã, mas vai ver o que eles dizem a respeito da igreja na escola austríaca de economia, por exemplo. Vai ver. Você vai perceber que não é tão absurdo o que está acontecendo. A gente está vendo um mundo dividido, né? Tipo, o pessoal vai ficar brigando o resto da vida. Não se engane, porque o seu grande inimigo não é o marxista e nem o liberal. O seu grande inimigo é outro. Você vai ver o que esse povo vai ser capaz quando eles se unirem. Contra quem eles vão? Nós. Quem é essa besta que emerge do mar, então? É esse 4º animal de Daniel. É o último grande passo de unificação mundial. E é isso que eu acho interessante, gente. Você talvez pense que isso soe muito teoria da conspiração, Illuminati e essas coisas assim, né? Como é que o nosso mundo vai ficar unido como o Império Romano ficou no passado? Eu vou explicar para você o que João viu. O grande diferencial dessa história é o envolvimento do dragão. Olha o que o texto diz no versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse. Essa besta, aí João está descrevendo a besta, aí depois, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse homem vai ser um emissário do capeta. Assim como Jesus foi o Deus encarnado, esse homem vai ser o capeta na terra.
E por que o capeta consegue promover união no mundo? Aí a resposta é óbvia, não? O mundo jaz no maligno. Então, todas as teorias sociológicas, econômicas, psicológicas que você conhece são apenas uma manifestação particular de uma mente dominada pelo pecado. Gente, é João dizendo para nós, não seja pego de surpresa. Está sendo pego de surpresa? Então, como dizem as musiquinhas de criança, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Tudo isso vai acontecer debaixo do seu nariz e você não vai perceber. Não, você vai sim. Você vai sim. Estudar escatologia é bom por causa disso. Você vê sentido nas coisas. Você pensa, cara, olha só o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Vocês estão comigo? Estão comigo? Então, vamos continuar. Dentro do relato de Apocalipse 13, você vai perceber o golpe sensacional do diabo para convencer as nações. O que o diabo vai fazer, além de dar tudo aquilo que pertence a ele, a essa besta que emerge do mar, que nós entendemos que é uma pessoa, um indivíduo. Olha o versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Vocês entenderam o que está escrito aqui? Basicamente, essa besta que emerge do mar vai ser ferida de morte. Ela não vai morrer, ela vai ser ferida de morte. Aí você imagina, mas como assim? Naquele tempo, quando uma coisa acontecia numa parte distante do mundo, o resto do mundo só ficava sabendo por meio de comunicação, por correio, por pessoas, por mensageiros e tal. Hoje em dia, o que você pode usar para saber o que está acontecendo ao vivo e a cores do outro lado do mundo? A internet. Então hoje, esse tipo de relato aqui fica impressionante, por quê? Porque você imagina, por exemplo, um grande líder mundial discursando e toma um tiro na cabeça. Aí vem todo mundo em cima, paramédico, vem imprensa, vem jornal, e de repente o cara levanta. Como se não tivesse acontecido nada. Esse é o ponto inicial dos últimos dias. Aí você pode pensar assim comigo, mas quem será que é esse líder mundial? E aqui eu vou dizer para você uma coisa que não dá certo. Não tente adivinhar. Ao longo da história, muitas pessoas que leram Apocalipse pensaram assim, por exemplo, esse grande líder mundial é Saddam Hussein. O cara morreu. Ah, esse líder mundial vai ser Osama Bin Laden. Se não morreu, está desaparecido. Ah, esse grande líder mundial vai ser um cara igual Adolf Hitler, não sei o que lá. Gente, todos eles morreram. Todos eles não conseguiram fazer esse tipo de coisa acontecer. E todos eles também queriam coisas diferentes, tá? Agora, esse aqui é especial porque ele vai ser o nome de toda a religião do mundo daquele tempo. Olha como é interessante. O mundo vai ser unificado em torno desse ato miraculoso. Para provar que o homem ateu, ele não é ateu por convicção, mas ele é ateu porque ele tem um coração que procura negar continuamente a existência de Deus. Como é que o diabo vai convencer as pessoas da autoridade desse homem? Através de um milagre. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você notou a semelhança, mas você tem o dragão, você tem a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar morre e ressuscita. Quantos elementos você tem? 3. Você tem uma tentativa falsa de ressurreição. O que o diabo está tentando fazer? Sabe qual é a vantagem dessa ação do diabo? É simples. Eu não vi e você não viu Jesus ressuscitar. Mas nós vamos ver esse cara tomando um tiro ou uma ferida mortal e levantando. O que é mais impressionante sobre isso é o momento em que isso vai acontecer. Nós não vimos, nós cremos que aconteceu porque a Escritura nos conta, mas eu não vi. Eu nunca cheguei a ver uma pessoa morta ressuscitando ou ferida de morte levantando, mas isso aqui eu vou ver. E é isso que vai convencer as pessoas de que nós temos ali um ser extraordinário. E esse ser extraordinário vai fazer algumas coisas na terra. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Outro texto que vai nos ajudar a entender quem é esse homem
2 Tessalonicenses 2. Vamos lá para ele? Agora eu quero convidar você para a gente fazer um intercâmbio entre Tessalonicenses e Apocalipse 13, para você ver a mesma coisa sendo dita nos dois textos. E o tempo está correndo, meu Deus do céu. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Na verdade, o texto vai do 1 ao 12, né? Mas a gente vai selecionar algumas coisas aqui. Veja só, pegando do 1 ao 6 no momento. Veja lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. A explicação contextual disso é simples. A igreja de Tessalônica vivia uma excelente fase. A igreja de Tessalônica era abençoada de todos os lados, tinha um ministério profícuo, o pessoal lá vivia bem. Então começou-se a difundir entre aquelas pessoas a ideia de que Cristo já tinha voltado, porque o mundo deles era uma maravilha. E o apóstolo Paulo vai dizer, gente, não, Cristo não voltou ainda. Por quê? Porque antes da vinda de Cristo, o que vai acontecer? Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Homem da iniquidade é um dos nomes que a Bíblia dá para essa besta que emerge no mar. E por que ele é homem da iniquidade? Olha o que ele vai fazer, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como é que ele conseguiu isso? O diabo emprestou para ele o seu poder, a sua autoridade, ele fez um milagre falso e convenceu as pessoas, religiosamente falando. Tudo na vida tem a ver com isso, com crença, com esperança. E esse homem, então, além de se denominar o único objeto religioso, ele vai fazer mais algumas coisas. Volta para Apocalipse. Apocalipse 13. Veja só. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Gente, aqui nós temos um ponto que é bastante controverso, mesmo entre os amilenistas, porque 42 meses é um período de tempo definido e que tem a ver com quanto tempo? 42 meses dá quantos anos? Faça isso. 3 anos e meio, certo? Coincidentemente, 3 anos e meio é metade de que número? 7. Aí você pensa assim, por que você tem esse negócio de 3 anos e meio? Porque Jesus disse no sermão profético dele, em Mateus 24, que ele abreviaria esses dias por amor dos eleitos. Então o período é menor. Agora, o grande problema é, será que 42 meses se refere a um tempo literal ou não? Aqui você vai ver gente que vai argumentar que sim, vai argumentar que não. Eu achava que sim, hoje eu acho que não. Por quê? Porque nós temos algumas coisas aqui que vão caminhar nessa direção. Mas o que acontece, o que é importante aqui, não é o tempo da grande tribulação, não é você fixar nos 42 meses, mas é você crer que é um tempo definido e que tem hora para acabar. Certo? Tem hora para começar e tem hora para terminar. A duração dele está estabelecida, a gente já sabe que é. Aí, além disso, você tem mais o que também? Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. É o relato de Paulo. E aí você pensa assim, só João viu isso. Como é que Paulo também viu? Uma das teorias dos estudiosos é que esse relato aqui, que João também tem e que Paulo disse em Tessalonicenses, é justamente o que ele ouviu quando o Senhor o arrebatou, conforme consta lá em 2 Coríntios 12. Paulo diz que ele teve uma experiência no trono de Deus e tal. Alguns estudiosos dizem, foi ali que ele viu essas coisas acontecerem. É uma hipótese, a gente não sabe exatamente se é isso, mas que é grande a chance de ser, é. Agora, outra coisa, você viu aqui que a besta que emerge do mar tem uma boca para proferir blasfêmias e arrogâncias durante 42 meses, vai difamar o Senhor, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Está aí o porquê de grande tribulação. Quem tiver presente nesse tempo, o livro de Apocalipse diz, vai sofrer. E por que a gente crê nisso? Gente, aqui
A parte mais interessante é assim. A grande maioria dos batistas que eu conheço acredita que a grande tribulação vai ser algo que vai se acontecer na terra fora do ambiente da igreja. Você viu que ser batista é mais fácil, né? Aqui, a gente está vendo que vai pelejar contra os santos e vai vencer. Eu não sei como é que você interpreta esse versículo de outra forma. Sinceramente, não sei. Porque está bem claro aqui. Então, eu acredito, sim, esse é um tempo que nós vamos viver na terra. E aí você pensa assim, nossa, meu Deus do céu, espero que Deus me chame antes disso. Eu acho que você vai ter alguns elementos para que você queira ficar e sofrer nesse tempo. Eu vou dar esses elementos depois, mas por hora me permita dizer o seguinte: isso quer dizer que no momento em que a grande tribulação acontecer, nós já não vamos ter igrejas, evangelização e conversão. O que vai acontecer é que a humanidade já estará dividida entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. É bem provável acontecer isso, por quê? Porque existe um agente que hoje está ativo, que promove a conversão e que nesse tempo futuro nós acreditamos que ele não estará. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do Espírito Santo. Eu acredito que esse é um tempo em que o Espírito Santo não estará mais aqui. E a humanidade já estará dividida, não vai ter mais ponto neutro. É por isso que Paulo chama esse período de apostasia. Por quê? Lembra o que Jesus falou? Que alguns vão ser traídos por gente da própria família e não sei o que lá. É isso aqui. O que vai estar acontecendo em torno do mundo? Você vai ter um comandante super poderoso que venceu a morte e que agora tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ele é o objeto de religião por natureza. A gente que está preparado por Jesus, a gente vai dizer, não, não é. E, gente, percebam como isso aqui está em consonância com todas as histórias do Antigo Testamento. Eu vou lembrar com você, por exemplo, a história de Noé. Quando o dilúvio caiu, a humanidade foi pega de surpresa? Pois é. Se você for pego de surpresa por isso aqui, isso quer dizer que você está, então, alimentando que tipo de esperança no seu coração? De que não existe Cristo, de que não existe céu, de que você pode viver do jeito que você quiser. Esse período vai colocar você do lado do falso profeta e da besta que emerge no mar. Você vai dizer, está vendo? Vocês estavam errados. Isso que vocês falavam que vai acontecer do Messias, então ele é o Messias. A gente vai dizer, não, não é o Messias. Não, ele vai ser assim. Então você vai ser perseguido. Isso tudo, gente, não está acontecendo debaixo do seu nariz e ninguém te contou. A Bíblia está aqui, ó, contando isso para você a vida toda. Então, assim como o dilúvio caiu, e a humanidade não ficou assim, ué, mas de onde que veio essa chuva? Noé ficou 100 anos construindo a arca, gente. E aí, a chuva caiu. Quando ninguém esperava. Por isso que Jesus mesmo disse que o dia da vinda dele seria como um ladrão. Porque algumas pessoas vão ser pegas de surpresa. Elas vão achar o que está acontecendo aqui como natural. Agora os cristãos já estão em alerta. Ficou sabendo disso? Jesus está mais próximo do que nunca de voltar. E eu acho que um dos elementos, gente, que vai fazer você querer ficar, é o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses que vai acontecer. Jesus vem e mata o homem da iniquidade com o sopro da sua boca. Eu acho que você vai querer ver isso. Porque eu fico pensando assim, vários momentos eu reagi comemorando alguma coisa, efusivamente, sabe, gritando e tal. Pensa assim, sei lá, Copa do Mundo, você está torcendo para alguém, para o time da sua escola no interclasse, qualquer coisa assim, você está ali comemorando no estilo. Agora, você já imaginou você lá sofrendo, você lá sendo perseguido, porque aqui nós não estamos falando de uma perseguição tipo, crentinho, a gente está falando de uma coisa mortal, nós estamos falando de uma coisa grave, como nunca houve, e de repente você vê o céu se abrindo e Jesus voltando. Ai, gente do céu, é isso que divide um pouco, se eu quero ficar ou se eu quero ir. Mas o fato é, isso vai acontecer. Mas e ainda não falamos de tudo. Olhe só o que acontece no final. Tudo isso aí que você está falando, que você está ouvindo, talvez esteja fazendo você pensar, gente, de que lado eu vou estar nessa história? Veja só como o plano de Deus é um plano perfeito. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os homens que habitam sobre a terra, ressalva, aqueles cujos nomes não
foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse dado aqui para nós é importante, gente. Por quê? Porque se você perguntasse para João assim, quando Jesus morreu, é claro que ele morreu no tempo e na história. Mas o versículo 8 vai nos dizer uma coisa. Se Jesus morreu no tempo e na história, o plano para Jesus vir estava pronto desde quando? Antes da fundação do mundo. Quer dizer, a história que você está vendo aqui, inclusive com a cruz de Cristo, é a história que Deus criou. Aí você levanta uma outra coisa. Então a queda do homem não foi acidental? Não. Então Deus criou o homem para cair? Sim. Então tudo que aconteceu no Jardim do Éden não foi um acidente? Não. Mas por que Deus permitisse que acontecesse? Porque pense só o diabo, pensando assim, eu estraguei o plano de Deus. Aí Deus vai lá e manda Cristo. Aí o diabo vai lá e ataca a igreja. E aí Cristo volta. O grande ponto aqui é você analisar o ponto de vista do livro completo, inclusive tema do Revolução 2020, tá? Como que Deus escreveu esse livro? Eu não perderia se fosse vocês. Agora, a história que a gente está lendo não é uma história acidental. Ela é uma história exatamente para acontecer do jeito que foi colocado para ser. E aí, gente, olha o apelo de João, versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Esse recado é para quem? É para nós. Está percebendo? Então aqui nós temos o primeiro, na verdade o segundo elemento dessa trindade demoníaca, essa trindade do mal aí de Apocalipse, tá? Aí nós vamos ver como que essa história vai ficar legal. O texto diz que vai ter o dragão, esse dragão vai emprestar essa autoridade para esse homem, e aí no versículo 11 a 18 nós vamos ver uma outra besta. A besta aqui, no caso, versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem é essa pessoa? Nós entendemos que essa pessoa é a figura descrita em Apocalipse 19. É uma figura descrita como falso profeta. Por quê? Porque esse homem vai fazer o quê? Versículo 12. Olha a loucura! Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Lembrando, ferida mortal, não é morte. Ferida mortal, certo? Versículo 13. Também opera o quê? Grandes sinais. Uma coisa que vai convencer qualquer ateu dessa terra, e é por isso que eu digo que esse ateísmo é só uma brincadeira. Esse ateísmo, na verdade, é uma maneira da pessoa torcer para que o Deus da Bíblia não exista. Essa pessoa que vive desse jeito, ela vai ver esse homem sendo curado lá da ferida mortal, mas ela também vai ver um falso profeta que faz sinais. E que tipo de sinais ele vai fazer? Versículo 13. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha aí. Não acredita? Então tá, cai fogo do céu aí. Puf, cai fogo. O cara pensa, opa. Mas não é só isso, gente. A loucura fica pior ainda. Olha o que diz o versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos homens que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E essa está em vida. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quanto não adorassem a imagem da besta. Doido, né? Pensa, por exemplo, nos monumentos feitos por povos como os maias, os astecas e tudo mais. São monumentos. Se você for para qualquer lugar da Cordilheira dos Andes, você vai ver lá figuras, imagens. Agora, você já imaginou um negócio desse começando a andar, começando a falar e começando a matar por ordem desse segundo profeta aqui? Gente, esse é o mundo que nós vamos viver dali para frente. Você viu? Tudo girando em torno de religião. Esse assunto nunca fica obsoleto. As pessoas estão dizendo que elas estão ficando assim mais pós-cristãs, né? Tem que saber usar a mente e tal. Eu não sei como é que uma pessoa dessa reagiria quando ela visse alguém falando assim, fogo do céu, cai e cai. Ou uma imagem falando. Esse é o mundo que nós estamos vivendo.
Então, se você está achando que as pessoas estão se disfarçando, assim, se afastando do cristianismo, porque o cristianismo não tem lógica, pense diferente, seu mané. O problema não é que o cristianismo não tem lógica. O problema é que o cristianismo ataca a raiz central de todos os seus problemas, que é uma coisa chamada pecado. Sabe por que você está abraçando outras teorias, ou está vivendo outro estilo de vida? Porque você não aceita que alguém interfira no seu próprio estilo. Agora, você já imaginou um mundo unificado dentro de uma perspectiva na qual tudo está liberado e contra os cristãos? Você já imaginou um tempo reservado para você tirar sarro dos cristãos e para você tirar sarro deles a tal ponto de poder até mesmo denunciá-los para que eles morram? E é exatamente por isso, gente, que a Bíblia diz que o dia do Senhor será um dia de ressurreição de mortos. Você já imaginou o executor da besta acertar um tiro na testa de um cristão, ou soltar leão atrás do Coliseu, como se fazia na antiguidade, e de repente, quando Cristo volta, aquele cara levanta? Você pensa assim, por que a volta de Cristo vai ser um tempo marcado pela ressurreição dos mortos? Muita gente vai morrer na mão dessas pessoas. Mas o nosso Cristo que venceu a morte nos devolve a vida. Por isso que eu digo, eu não sei se eu quero ficar, eu não sei se eu quero ver isso com os meus olhos, mas que vai ser legal, vai. Aí, gente, tudo que nós falamos aqui é o aspecto religioso da coisa. Agora nós vamos entrar no outro aspecto, que é o aspecto econômico. Como vai ser a vida naquele tempo? Por isso, grande tribulação. Nunca aconteceu isso. Se você entra numa loja e você é um cristão, você não é impedido de comprar e nem de vender. Mas nesse tempo aqui, você será. Olha o que diz o texto no versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aí é o ponto. As pessoas que estarão sob o domínio dessa trindade do mal vão ter uma marca específica conhecida como marca da besta. É o chip? Não. Então, se não é o chip, o que é? Olha o versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você viu? Tudo vai ser regulado por essa marca. A grande questão é assim. Que marca é essa? O que é isso? Também aqui nós temos um ponto que é controverso, os estudiosos não concordam, mas como eu tive professores muito bons que me convenceram, eu vou tentar convencer vocês com o argumento deles. Mais uma vez, reverendo Leandro Lima na cabeça. Tudo que ele escreve sobre Apocalipse, leia. Certo? Olha só, gente, como João tira com a nossa cara. Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aí você pensa assim, João dizendo, quem tem sabedoria vai chegar a essa conclusão. E aí você fica pensando, eu acho que eu não sou então. Como é que João chega a essa conclusão? Como assim? Aí você vai ver a mente das pessoas inventando as piores besteiras do mundo. Por exemplo, se o número da perfeição é 7 e nós temos 3 elementos, então 6, 6, 6. 7 perfeição, 6 imperfeição. Ó, falso. Gente, para mim o ponto de vista claro aqui é a gente entender o linguajar de João. A minha interpretação sobre isso, em consonância com esses homens que eu tenho certeza que também me convenceram ao longo da história, é dizer para você que isso aqui é um linguajar do Antigo Testamento. Em que lugar da Escritura você ouviu falar de uma marca sobre a mão direita e sobre a fronte? Você se lembra? A resposta disso é Deuteronômio 6. Vai lá para Deuteronômio 6, por favor. Ok. Deuteronômio 6. Versículos de 4 em diante. Todo mundo está lá? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, qual é a marca das pessoas que andam sob a lei de Deus? Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o que ele é? O que ele é? O único Senhor. Deu para entender? Então, mão direita e fronte são figuras do Antigo Testamento que nos apontam a necessidade de guardar e viver por princípios. Qual é a marca, então, das pessoas que vivem sob essa história do império da besta? Da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra. A vida delas professa a ideia de que aquela besta lá, aquela pessoa, é o único Senhor. Então a vida delas é voltada para a prática do pecado. Então imagine só, se hoje você sai por aí e você vê coisas inomináveis em termos de pecado, naquele tempo você vai ver coisas muito piores. E por que as pessoas estão pecando ao ar livre e fazendo tudo isso? Porque elas acharam que elas venceram. Então se hoje está difícil, te prepara, porque vai piorar. E uma das coisas que eu acho que ajuda bastante é assim, se um dia você for para São Paulo visitar o André, que vai estudar lá no Mackenzie, vai fazer economia, conhecido agora como André Guedes, né? Se um dia você estiver lá por perto do Mackenzie, eu sei disso porque eu também descobri isso, um dia fiquei assustado até, quem conhece aquela parte de São Paulo ali, onde fica o Mackenzie, sabe do que eu estou falando. Todo começo de semestre, por exemplo, os calouros lá são recebidos com festa dentro e com festa fora. A Rua Maria Antônia fica inteiramente infestada de gente que ficam fumando, que ficam bebendo, que ficam se drogando, que ficam fazendo as piores coisas que você imagina que alguém faria sob céu aberto. Só que essas coisas acontecem pontualmente, não é sempre, mas tem. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar lá, o meu prédio fica do lado de fora, uma rua um pouquinho para baixo. Minha aula começa às 8 da manhã. Quando eu estou a caminho de lá, você já vai ver o pessoalzinho fazendo seu cigarrinho de maconha, fumando e tal, à luz do dia, debaixo do olhar de todo mundo. Isso não acontece em todos os lugares, mas nesse tempo vai acontecer. E a prática do pecado sob céu aberto é para explicar uma coisa, é para identificar uma conduta. Não vai acontecer nada comigo. Esse estilo de vida ganhou. O grande problema que nós vemos hoje em dia é exatamente esse. Os cristãos são os chatos porque eles vão lá e estouram a bolha dessas pessoas. A gente vai lá e diz para eles, existe um Deus no céu que vai punir você se você continuar desse jeito. A grande tribulação é um tempo curto onde eles vão poder tirar com a nossa cara e dizer, não vai acontecer. Até o momento em que Jesus vai voltar. Mas é isso que acontece. Se você é dessas pessoas hoje, que vive de maneira irresponsável, eu acordo a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu trabalho se eu quiser, eu vou se eu quiser, eu faço se eu quiser, você é material para cair debaixo dessa apostasia. Então muda de vida antes que seja tarde. Não diga que eu não avisei depois. Tá? E eu tenho certeza que se você for um desses caras, o primeiro que você vai correr atrás é de mim. Porque eu estou falando isso para você. Mas quem vai ganhar finalmente não é você. Só lembra disso, tá? Só lembra disso. Pois bem, aí nós temos a marca, o mistério solucionado da mão direita sobre a fronte. São figuras do Antigo Testamento que falam sobre estilo de vida. Deu para entender isso? Agora, o que a gente faz com o número 666? Quem tem sabedoria, calcule. Gente, para mim é bem simples isso aqui. Você fala assim, nossa, que simples, né? Não, é assim, ó. Esse número só apareceu 2 vezes na Bíblia inteira. Aqui e num outro texto do Antigo Testamento. Alguma chance de você saber qual é? E aí você vai, quando você descobrir que texto é esse, você vai entender o significado de João ter falado nos termos que ele falou. E você vai ficar assim, my God, estou estupefato. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo de número 14. Você vai ficar assim, eu não acredito, mas é. 1 Reis 10, 14. Acharam? Corre aí, mesmo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e assim por diante, né? Acharam?
1 Reis 10:14 diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Aí você pensa, aqui está a sabedoria. Sabedoria? Salomão. Sabedoria? Salomão. Pegou? É a única ocorrência do número 666 fora de Apocalipse, essa aqui. Então o que você vai concluir com tudo isso? Que esse homem da iniquidade será alguém comparável na Escritura a quem? A Salomão, um grande rei, poderoso, que conquista todo mundo com a sua sabedoria. Só que no caso aqui a gente vê uma ação maligna envolvida na história, né? Tá resolvido o mistério da besta aqui, gente. Vocês viram só que beleza? Aqui está a sabedoria. Sabedoria? Salomão. Olha só. Agora você está se sentindo inteligente, né? Agora chega para as pessoas que estão pensando... Gente, tem tanta teoria sobre 666, nem acredita. Eu acho que isso aqui é, só isso. Bom, olha, consegui falar tudo que eu queria falar, que beleza. Como serão os últimos dias então, gente? Serão dias marcados pela intensa perseguição aos cristãos, com base nessa trindade do mal, que tem um único objetivo: mostrar a divisão da humanidade que já existe. Hoje a gente sabe que existem crentes e descrentes, mas não sabem onde eles estão. Nesse tempo, nós vamos saber. Não vai ter outra possibilidade de caminho. Então, minha gente, aqui está a minha contribuição para você. Que tipo de ferramentas esse homem vai fazer? Eu sempre pensei que, vamos dizer assim, esse homem, que é a personificação do diabo nesse tempo, viria de uma nação. Então, muita gente já falou que era o presidente dos Estados Unidos ou o presidente do Bloco Econômico Europeu, mas é só para você ter uma ideia de como que o nosso mundo funciona. Em termos econômicos, se você perceber, o mundo está dividido em blocos. Você tem o Mercosul, você tem a União Europeia, você tem a União dos Países Asiáticos. Todo mundo caminha por união. O que nós estamos querendo dizer é que existe uma coisa que vai acontecer que vai unificar todas essas pessoas que pensam diferente. Eu achava que era uma religião específica, há quem diga por aí que a pessoa vai vir do islamismo, porque o islamismo é uma das religiões que mais crescem no mundo. Há quem diga que o 666 está envolvido em algum ponto lá do islamismo. Eu acho que isso é uma grande, enorme, grossa mentira e uma besteira. Mas, se você observar, tudo aqui gira em torno de religião e economia. E se você começar a perceber, hoje eu tenho eu não posso dizer que isso é uma certeza absoluta, mas a suspeita que eu tenho é que essa pessoa vai surgir exatamente desse ponto de vista, político e econômico. Porque olha, se você observar, qual foi a última vez em que o mundo esteve dividido em dois, na história, num período conhecido como Guerra Fria? Comunistas e imperialistas americanos. Você já imaginou se os russos, os soviéticos e os americanos se unissem em torno da mesma coisa? Ia ser brabo. Mas é algo parecido com isso que nós estamos em mente. Então, aqui, qual que é o objetivo que eu quero que você... tudo isso que eu falei, você vai ficar de olho agora pensando assim, um líder mundial novo está surgindo, vai ser esse. Não faça isso. Tá? Não entra nesse negócio. Não é para isso, para você ficar com esse medo que eu coloquei. O que eu coloquei é para que você consiga enxergar a história caminhando para essa unificação contra a igreja, contra os cristãos. O mais importante aqui é você saber duas coisas. E com isso eu encerro a minha parte. Quem quiser perguntar depois pode perguntar. Duas coisas para as quais esse estudo aqui é útil. Primeiro deles, você precisa definir que lado você está. Você não está de lado nenhum, você está de um dos dois lados. Hoje, talvez você viva uma vida que não te permita identificar onde você está. Você está um pouquinho aqui, você está um pouquinho ali, mas vai chegar um momento em que Deus vai mostrar a verdadeira face da humanidade. E para mim, o detalhe interessante é que isso acontece antes da vinda de Cristo e não depois. Porque a gente pensa assim... Não, só Deus vai poder julgar a humanidade. Esse julgamento acontece antes. Antes de Cristo voltar, a humanidade está julgada. E eu quero dizer para você que o próprio João antecipou isso. Quer ver só?
João capítulo 3, no Evangelho. Gente, eu estou, sem brincadeira, há 2 semanas nesse texto aqui na igreja, domingo à noite. Eu não terminei ainda. Essa parte que eu vou ler é da parte que eu ainda não expus, mas é só para você ter uma ideia de como que a coisa funciona. Veja só, quando João fala sobre isso, olha a maneira que ele se comunica. Versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Aliás, vou começar do 17, porque o 17 é geralmente usado para quem quer contrapor a visão. Então, deixa eu começar por ele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está vendo? Cristo não julga ninguém. Cristo aceita todo mundo. Cristo está lá com os braços abertos. E você não pode impedir as pessoas que se aproximem de Cristo. Continua lendo, mané. Versículo 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, o que está escrito aí? O que está escrito aí? Já está julgado. Tá bom? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí você pensa assim, tá, julgado, beleza. Qual o julgamento? O que diz no 19? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O julgamento já aconteceu. A grande tribulação apenas vai demonstrar. Então, se você está aqui hoje e você está pensando, então, eu acho que eu sou um cristão e às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Deixa eu te dizer uma coisa, você já está julgado. Se você não crê, você já está julgado. A grande tribulação apenas vai mostrar de uma maneira que não se pode mais voltar atrás. Hoje, você ainda pode mudar de ideia, mas naquele tempo, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para a manifestação da besta e você vai olhar para o cristão, para mim, e dizer, tá vendo, bobão? Você disse que eu estava errado, agora eu vou pecar na sua frente, e se você falar qualquer coisa, eu te denuncio. Você vai ter 42 meses para isso. Só. Segunda razão pela qual é importante a gente saber essas coisas. Talvez você, e esse é outro argumento brilhante do reverendo Leandro Lima, tá? Você pode achar muito esquisito essa história do diabo dominar no mundo que é de Deus. Essa história do diabo reinar aqui, fazer o estrago e não sei o quê. É quase como se o diabo estivesse ganhando força, uma força que ele não tem, mas que ele vai adquirir de última hora para poder fazer um estrago na criação de Deus. Gente, tudo que nós estamos lendo aqui já está definido justamente para você não pensar isso. Até mesmo a ação do diabo já é algo previsto no plano de Deus. Só que tem um detalhe que eu acho interessante. Se você abrir a sua Bíblia, em site do reverendo Leandro Lima, numa das aulas, que eu tive com ele no seminário. Faz acho que uns 8 anos que eu tive essa aula, eu nunca esqueci. Se você abrir a sua Bíblia, na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, você vai ver que na terceira tentação, o diabo diz uma coisa que Jesus não rebate, porque é verdade. Quer ver só? Mateus capítulo 4, a terceira tentação, versículo 8. Abre aí. Corre, rapaz. Mateus capítulo 4, versículo 8, o texto diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se você entendeu bem o que está acontecendo aqui, o diabo apresentou uma proposta para Jesus como se ele fosse dono dos reinos do mundo. Qual foi a resposta de Cristo? Foi algo do tipo assim: viu, diabo, só te lembrando uma coisa, isso não é seu não, é do Pai. Não, é do meu Pai, não é de você. Foi isso que Jesus disse? Não, retira de Satanás. Jesus não negou o que Satanás disse. Gente, um dia eu vou chegar no nível desses caras. Olha a contribuição do reverendo Leandro. Juquinha, quando você vê ele lá no seminário, dê um abração nele, por favor. Foi meu orientador de monografia, o cara é bom mesmo. Você já teve aula com ele? Você vai chorar nas aulas.
Você vê que interessante? Aí se você pensa assim, mas eu acho que isso não é muito convincente, não. Agora, veja o mesmo relato da tentação em Lucas. Lucas capítulo 4. Eu acho que aqui isso vai se convencer. Lucas capítulo 4 também conta a mesma história da tentação de Jesus. A diferença é que a tentação dos reinos é a segunda no relato de Lucas e não a terceira. Veja só no versículo 5 em diante, Lucas 4, 5. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Você viu só o que o diabo disse? E Jesus não disse que ele estava mentindo. Jesus não disse assim, viu, diabo? Desculpa, mas você está enganado. Não pertence a você. Pertence a mim, pertence ao meu Pai, pertence a nós. Não. Jesus disse, não vou fazer isso. Eu vou adorar somente a Deus. Ou seja, o reino foi entregue na mão do diabo? Foi. Mas aí é que nós vamos entrar no assunto da semana que vem, que é o diabo preso. Certo? Que é isso que é o relato de Apocalipse. Eu não vou entrar em detalhes da semana que vem, gente, porque senão vocês vão ficar assim, tipo... Então, vou esperar um pouquinho. Você vai ter uma semana para você assimilar tudo isso e semana que vem você volta preparado para ver como vai ser o dia final. Tá certo? Por enquanto, fique com essas informações. Esse estudo escatológico, então, tem esses dois pontos que eu acho cruciais. O julgamento da humanidade já está feito. Você não engana ninguém. E aqui é uma contribuição minha, viu, gente? Aqui é uma coisa que eu acho, que eu, pelo menos, não sei de ninguém que concorda comigo. Mas eu tenho uma ideia muito, assim, particular sobre uma parábola de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, o que eu estou querendo dizer é que isso que eu falei é uma coisa que a Bíblia sempre falou. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, você vai perceber que ali temos uma parábola, que é a parábola do semeador. Nós temos 4 tipos de solo lá. Acho que todo mundo sabe, né? Nós temos a beira do caminho, nós temos o solo rochoso, o solo espinhoso e a boa terra. 4. O que eu acho curioso sobre essa parábola? Quantos desses solos são solos nos quais existe efetivamente conversão? 1. A boa terra. Ou seja, você tem 3 formas de descrença e uma forma de crença. Isso é didático. O cristão sempre vai ter a mesma forma, o mesmo jeito em qualquer lugar. Agora, o pecado existe aí de diferentes formas. Mas tem uma coisa sobre essa parábola que eu acho interessante. O texto diz sobre a parábola do semeador, versículo 19, é assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A ação do maligno incide apenas sobre o primeiro terreno, não sobre os demais. Ou seja, existem 2 tipos de descrença que têm cura, mas existe um tipo de descrença que não tem, que é esse aqui. E aí você pode pensar comigo assim, mas que tipo de descrença é esse que não tem cura? Onde o diabo está incidindo diretamente. Você já ouviu falar em blasfêmia do Espírito Santo? Para mim é aqui que a coisa anda. Por quê? Porque a parábola que Jesus conta em seguida é a parábola do joio e do trigo. No joio e no trigo a gente não tem mais 4, a gente tem 2. E a particularidade do joio é que o joio é semelhante ao trigo. Gente, o crente é semelhante ao descrente? O crente é igual ao descrente? Não. Então, para mim, a parábola do joio está falando sobre um grupo de gente específica que foi... Veja como a parábola do joio conta essa história para nós. O texto diz que o joio nasceu por quê? Versículo 28, aliás, 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu. O quê que ele respondeu? O inimigo fez isso. Quer dizer, existe um ponto em que o inimigo vai lá e planta coisas semelhantes aos crentes onde os crentes estão. Então, para mim, blasfêmia contra o Espírito Santo não é
uma coisa que você faz sem saber. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo corresponde, no meu ponto de vista, a esse primeiro terreno da parábola do semeador. Por quê? Porque, primeiro, crentes e descrentes não são iguais. Segundo, quando crentes e descrentes são iguais, existe um contexto específico de pessoas que estão dentro da igreja para perverter a pregação do evangelho e tirar as pessoas do caminho de santificação. Qual que é a diferença disso para a parábola do semeador? As descrenças têm cura porque o cara que vive, por exemplo, na prática do pecado, ele não está preocupado em convencer ninguém a andar junto com ele. Mas existe um grupo de pecadores que está empenhado em fazer as pessoas se desviarem do caminho. Esses aqui são os que blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles são os falsos mestres. Satanás incidiu neles. Então isso me permite chegar à seguinte conclusão: existe um convencimento de que a palavra de Deus já é a verdade na mente desses corações, porque eles estão tentando destruir. Então eu acho que a gente não pode ser muito genérico nesse negócio de trigo e de joio, porque os crentes não são parecidos com os descrentes, eles são totalmente diferentes, um é morte e o outro é vida. Então, no meu ponto de vista, é exatamente isso que vai acontecer na grande tribulação em larga escala. Gente, a Bíblia é maravilhosa, não é? Então, quem é o joio? Corresponde ao primeiro terreno da parábola do semeador, e que são essas pessoas que só estão dentro da igreja com um único propósito: desviar os que estão no caminho de santificação. Gente, isso é diferente. Existe um tipo de descrença que o cara vive o tipo de vida que ele quer, mas ele está na dele. Ele posta lá no Facebook, ele mostra o que ele está fazendo, mas o compromisso pessoal dele não é levar ninguém para junto dele. Esse tipo de gente aqui é diferente. E olha, a razão pela qual eu acredito que isso é assim, é porque esse é um tipo de pecado, irmãos, que dá para perceber. Dá para perceber a tal ponto de João recomendar na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 16, assim, ó: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Ou seja, se você conhece alguém, e esse alguém só está dentro da igreja com o único propósito de levar as pessoas para longe da pregação da santificação, esse alguém não tem salvação. Se você é um descrente, daqueles que anda do jeito que quer, às vezes vai na igreja, às vezes não, vivendo a sua vida descompromissado, boa notícia, você tem salvação. Mas se você é esse tipo de pessoa aqui, que está infiltrado lá na base dos crentes, para poder desviar os crentes do caminho da santificação, e com isso eu quero dizer o seguinte: às vezes o pastor desce a lenha nos pecadores. O que esse cara vai fazer? Escuta, você não acha que o pastor está meio pegando muito pesado assim? Você não acha que tinha que melhorar as coisas? Você não acha que a pregação não pode ser só sobre isso, tem que falar mais sobre outras coisas? Ah, esse pessoal aí está perdido. Está perdido. Por quê? Porque eles estão no nível denunciado pela palavra de Deus. Então, gente, também eu já te digo uma coisa: não saia por aí julgando as pessoas, tá? O que acontece é assim: Jesus está querendo falar de um tipo específico de descrença que é diferente, mas que existe. Tá? Ele existe, mas ele não é todo. Não é todos os descrentes que são assim. Alguns são. Esses casos são típicos, dá para perceber. Nossa, quanta coisa, né, gente? Mas eu falei. Segura o cinto de segurança, né? Semana que vem, como vai ser o dia em que nós veremos Cristo descendo dos ares? E é como eu disse, eu acho que eu te dei elementos aqui para você orar por um lado: Senhor, me livra. Mas por outro lado: Senhor, me deixa. Eu quero ver. E nós vamos ver, gente. Afinal de contas, o cântico é de quem? É dos vencedores, não é? Muito bem. Então agora, antes da gente terminar aqui, eu vou abrir para as perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer, pode continuar gravando. A primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: deu para entender? Deu para entender? Ok.
palavra livre para quem tiver uma pergunta específica qualquer sobre o assunto. Eu vou pedir ajuda aqui de quem é diácono que está sentado nessas primeiras linhas aqui? Acho que só tem o Luiz, né? Então, leva o microfone lá para o Juliano, fazendo favor. O Luiz vai levar o microfone até quem quer fazer pergunta, tá? Então, a primeira pergunta vai ser do Juliano. Eu falei para vocês desmarcarem todos os compromissos, né? Agora, horário de Brasília, 21 e 22. Pode então, falar. João, na verdade é o seguinte, na verdade mais não é pergunta, é dúvida, né? Que antes quando você estava lendo, na hora que abriam selos, trombeta, eu estava lendo aqui, acompanhando, isso acontece em que momento, por exemplo? Dá a impressão que é uma visão, certo, de João, mas porém é algo que acontece na visão dele. Só que isso antecede todos esses acontecimentos que vai ter sobre a besta e tudo mais, porque na 7ª trombeta que eu estava lendo, já fala que vê a terra pertence ao Senhor, que a terra pertence ao Cristo, que daí já, digamos assim, é como se tudo já tivesse acabado. Sim. É meio que quase um filme dos Vingadores, aí instala aqui, vem gente de lá, morre todo mundo, depois nasce todo mundo de novo. Então, tipo assim, não dá para entender, não que não dá para entender, mas tipo assim, é uma dúvida, onde que acontece? Que você fala, abriu o primeiro selo, desceu o nego lá, cavalo, foi e matou todo mundo. Instalou aí. Abriu o segundo selo. Você viu que o negócio é meio Vingadores aqui. Abriu o segundo selo, mais um acontecimento, né? Terceiro selo, mais um negócio. Então, tipo assim, isso acontece, entre aspas, assim, nos bastidores, lá nos céus. Entendeu? Tipo, Jesus foi lá, abriu, beleza, aconteceu. Abriu de novo. Depois que tudo isso aconteceu, é o momento onde, por exemplo, daí vem os acontecimentos na terra. Sim. Porque, igual eu falei para você, a 7ª trombeta fala, né? Quer ver? Só um minutinho. A 7ª trombeta é Apocalipse 11:15, para quem quiser acompanhar aí. Ele fala assim, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então dá a impressão que aqui acabou. Entendeu? É uma coisa que eu estava lendo, eu falei, mas antecede, depois, é uma visão de que tudo, depois de que tudo já aconteceu. Em que momento isso acontece, entendeu? Okay. É mais essa dúvida mesmo, que eu fui, enquanto estava falando, eu fui lendo assim algumas partes e daí eu fui tentando pegar, né? Tipo, é interessante você imaginar tudo acontecendo, mas depois você fala, mas isso aconteceu em que momento, né? Beleza. Claro que vão existir algumas opiniões divergentes, mas eu acredito que a estrutura do livro de Apocalipse coloca as 6 em sequência e um espaço para a 7ª, para a gente entender que a gente está bem entre o espaço entre a 6ª e a 7ª. Então, segundo, é que isso vai entrar mais no assunto da semana que vem, mas o meu ponto de vista é que a 7ª trombeta, o 7º selo, a 7ª voz, tudo isso são formas diferentes de João dizer. É o momento final da nossa história aqui na Terra. Então, quando que a 7ª trombeta vai tocar? No fim da grande tribulação, quando Jesus voltar. Então, quando que o 7º selo? No dia da grande tribulação, no dia final, quando Jesus voltar. E mais uma vez, o grande benefício da gente ver a história como algo com começo, meio e fim, é para que quando chegar esse momento você não se assuste. Existe um tempo determinado para isso acontecer, mas vai acabar. Depois disso é justamente o momento em que Cristo volta. Certo? Mas não dar-se entender que isso acontece, mas não em períodos, tipo, são contos ali, mas não quer dizer que é uma sequência. Isso. Então, tipo, fala dos selos e tudo mais, mas que, tipo, no 6º selo acontece tudo isso aí, vai acontecer, o 6º e 7º, 6º a trombeta, e 6º selo vai acontecer tudo isso, besta, papapá, dragão, né? Morte, morreu todo mundo, e depois no 7º selo e na 7ª trombeta, é o final de tudo, né? A gente entende a estrutura de Apocalipse sendo assim, por quê? Porque João estava querendo mostrar para eles o seguinte, gente, tudo isso que vocês estão passando é previsto. Tudo isso que vocês estão passando é real. Vocês estão passando por algo planejado. Então, cada um desses selos representa momentos, cada uma dessas trombetas representa momentos da história. E esses momentos da história vão culminar no dia final em que Cristo volta. Então,
Se você observar cada uma das trombetas, cada um dos selos, todas essas coisas que são sequências de 7, você vai ver lá o que acontece ali. Tudo isso é para mostrar que a história vai seguindo etapa após etapa. Por exemplo, o sexto selo, se você for pegar assim um exemplo, né? O sexto selo, que é Apocalipse 6, do 12 ao 17. Você vai ver que no sexto selo, o que acontece? O sol se torna negro e as estrelas do céu caem. O que é isso? Isso é exatamente o que Jesus disse que ia acontecer antes da sua vinda. Então, a ideia dos selos e da distribuição dos 7 tem a ver com a história seguindo os rumos específicos. A nossa história caminhando no sentido específico, para que a gente não seja pego de surpresa no momento em que essas coisas estiverem acontecendo. Eu acho que é meio perigoso você pensar assim, por exemplo. Então Davi, Sansão e Moisés estavam no terceiro selo. Aí Paulo no quarto selo. Eu acho que não é a melhor maneira da gente entender. O que acontece é que João está querendo dizer para nós que as coisas estão seguindo um rumo determinado. Mas o que é interessante é, o último ainda não aconteceu. A 7ª trombeta ainda não tocou, o 7º selo ainda não foi arrancado, mas vai ser no dia em que Cristo voltar. No dia que a nossa história aqui terminar e começar a história eterna. Certo? Deu para entender? Muito bem. Mais alguém quer fazer pergunta? Ou tirar dúvida? O Luiz leva o microfone até onde você está. Não? Então agora eu vou abrir espaço para o pastor Carlos me corrigir. Fazer tudo de novo aqui, porque às vezes é muita heresia junta, né? Enfim, eu quero agradecer muito a vida de vocês, a presença de vocês. E olha, é gostoso, não é? É gostoso principalmente porque quando a gente pensa que Deus é soberano, a gente não pensa na soberania de Deus como sendo revelada de maneira pontilear na história. Ou seja, tal coisa está acontecendo comigo, mas Deus é soberano. Gente, a história inteira, como um todo, está caminhando para isso aqui. Então, ou você cai na real hoje e agora, ou você vai ter 42 meses para tirar sarro dos cristãos, ao fim dos quais o nosso Cordeiro vence e detona o seu Deus com o sopro da sua boca. Por isso que eu disse, eu acho que eu quero ver isso. Na verdade todos vão ver, né? Porque até os mortos vão ressuscitar. Mas imagina que legal isso. O cara lá, matando o cristão, denunciando o cristão, de repente o cristão volta. Isso significa que o rei está voltando. Ai. Vai ser legal isso.